Bem-vindo ao Momento Corporativo de hoje. Hoje, o meu entrevistado é Alexandre Ambar, da Projeto Mais Engenharia. Ele é o diretor lá. E o assunto dele, o assunto que ele vai tratar comigo, é sobre Lean Thinking, que traduzido quer dizer pensamento enxuto. Uma maneira nova de ver as coisas, uma maneira nova de ver os negócios e que pode até, inclusive, ajudar você a ver a sua própria vida. Eu sou Celso Silveira, esse é o Momento Corporativo e eu, se fosse você, não desgrudava os olhos da TV. A gente volta já. Sucos naturais Dona Elza. Frutas selecionadas. Nada de receita complicada. Tem fruta, fruta e mais fruta. O que se adiciona sem moderação é capricho. E fica muito bem protegido na caixinha. Dura mais, vai com você pra qualquer lugar. E é gostoso demais. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Estamos de volta com o Momento Corporativo. Meu Alexandre. 1, 2, 3. Estamos de volta no Momento Corporativo. Meu entrevistado, Alexandre Ambar. Alexandre, é um prazer ter você aqui comigo. Da mesma forma. Como é que é esse negócio do Lean Thinking e de onde você vem? Primeiro, vamos aprender um pouco sobre você. Quem é Alexandre Ambar? Onde você se formou? Eu me formei na Faculdade de Engenharia Industrial, em São Bernardo do Campo. Antigamente era chamada de FEI, né? Todo mundo conhece como FEI. Então Hoje... você não é de Rio Preto? Você é daqui? Não sou de Rio Preto. Eu nasci em Andradina e fui para São Bernardo do Campo fazer faculdade com 17 anos, né? E o que te trouxe para Rio Preto? Eu sempre vinha passar férias em Mirassol, né? Onde tenho familiares lá, tem meus primos, meus tios, né? E eu comecei a fazer trabalhos aqui pela consultoria que eu trabalhava em São Paulo. Trabalhei quase 8 anos numa consultoria em São Paulo, foi o único registro que eu tive em carteira, né? E nós começamos a fazer trabalhos aqui nas empresas da região. E eu já conheci o potencial, né? E eu ofereci para essa consultoria montar um escritório aqui em São José do Rio Preto, só que a gente não acertou os detalhes e eu resolvi montar o meu escritório. Isso já faz 11 anos já que eu tenho meu escritório aqui em São José do Rio Preto. E aí, mas o Lean Thinking, você falou para mim um dia, que não é simplesmente da parte de engenharia, nem de reengenharia. A empresa se chama Projeto Mais, que parece uma coisa de arquitetura. Sim. Como é que é tudo isso daí? O Projeto Mais Engenharia nasceu porque não é simplesmente uma empresa de consultoria, né? Nós fazemos os trabalhos baseados em engenharia de produção. Mas o que a gente usa principalmente de metodologia é o Lean Thinking, o pensamento enxuto. E o Lean Thinking ele pode ser aplicado tanto na produção, na área industrial, com o Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, na área administrativa de qualquer empresa, com o Lean Office, que é a administração enxuta. Então eu posso usar na indústria, na parte administrativa, na parte de produção, como eu falei, né? Exato. O que mais? Na área de logística, com Lean Logistics e Lean Warehouse, que é tanto a parte de distribuição como de armazenagem, né? E principalmente agora, nós estamos atuando na área da saúde, com Lean Healthcare, que é Lean na área da saúde, em hospitais, em clínicas, em operadoras de saúde, né? Temos grandes clientes em São Paulo, na capital, focando essa redução, né, de perdas no dia a dia para aumentar o lucro da empresa, né? Você falava agora há pouco, ainda nos bastidores, sobre a visão que os empresários têm, que é mais interessante enxergar o faturamento e se esquecer do lucro. Não que seja interessante se esquecer do lucro, mas muita gente se esquece de ver o lucro e acha que o faturamento é tudo que a empresa tem para se ver, para se olhar. Como que o Lean Thinking atua? Como é que o pensamento enxuto atua nesse processo todo? Sim. O Lean Thinking, ele é focado realmente para mostrar uma lucratividade maior para as empresas. Só lucratividade? O objetivo sempre é melhorar o atendimento ao cliente, mas o objetivo maior do Lean Thinking
É ir ao encontro do lucro. Exatamente. É trazer mais lucro para as empresas, não importa o segmento da empresa, né? Porque o Lean Thinking ele é baseado na eliminação das perdas. E como é que a gente vê essas perdas? Como é que elas são detectadas? Isso. A Toyota, ao longo de 70 anos que já existe, não existia com o nome Lean Thinking, mas sim como sistema Toyota de produção. Que isso nasceu lá na Toyota na década de 50, né? Mais precisamente em 46. Então já está velhinho o Lean Já Thinking. está bastante consolidado ao redor do mundo, Celso. Mas tanto no Brasil e quanto aqui na nossa região, é muito novo ainda. É incipiente, a gente consegue contar nos dedos aí quais são as empresas que realmente enxergam a empresa como uma empresa lean, uma empresa enxuta, né? É uma forma de pensamento, é uma nova tendência da administração. Como é que isso veio para o Brasil? Sim, as duas coisas, né? Porque o Lean, a forma de enxergar Lean, ele mostra 8 grandes perdas no dia a dia. Porque existem atividades que a gente convive no dia a dia do trabalho, de uma empresa, que por não enxergar de forma lean, de forma enxuta, as pessoas acham que é normal. 8? 8 grandes perdas, exato. Quais são? Você sabe aí, vamos lá. Começa por método e processo de trabalho inadequado. Inadequado. Isso, as pessoas trabalham anos e anos na empresa sem analisar por que ela faz aquela atividade, ou por que aquela atividade é feita daquela forma, que é o método de trabalho, né? Que, aliás, é uma pergunta interessante. Por que eu faço? Como eu faço? Exato. E para que eu faço? É isso mesmo. Então, é definir qual que é o melhor método e o melhor processo para cada atividade. Então, a gente estuda para saber qual que é o processo mais seguro, mais econômico, né, e mais produtivo para a empresa. Então, a primeira grande perda é essa, método e processo inadequado. A segunda, principal, é movimentação. As pessoas se movimentando ao longo do processo. E aí, quando ela está se movimentando... movimentação que você disse é o colaborador andar para lá e para cá, Exato. Na mesa de produção, na mesa de preparo. Ou mesmo no escritório, ou mesmo numa área de estocagem, né? Porque as pessoas andando, elas não estão transformando nada, elas não estão prestando um serviço ao cliente, elas não estão agregando valor. Que essa é a diferença. Na visão Lean, tudo que é feito dentro de uma empresa é para o cliente, para atender o cliente. Então a gente analisa se agrega valor para o cliente ou não, ele está pagando para você fazer aquilo ou não. E com certeza o cliente, quando ele está comprando um produto ou um serviço, ele não quer saber se você está andando muito dentro da sua empresa ou está andando pouco, se o layout é bom, se o layout é ruim. Aliás, ele nem sabe, né? Ele não sabe, então ele paga aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, né? Aquela percepção de valor, né? Então a segunda grande perda é a movimentação. A terceira grande perda é o transporte interno. Quando a gente fala de uma movimentação dentro de uma empresa, com empilhadeiras, com ponte rolante, ou rebocadores, ou caminhões, isso agrega mais custo ainda, além do movimento de pessoas, né? Então é outra grande perda, porque o cliente não quer saber se você movimenta com uma empilhadeira elétrica, uma empilhadeira a combustão, se é uma ponte rolante, se é um rebocador, se é esteira automática. Então o cliente ele quer comprar o produto, receber na data combinada, na qualidade e na especificação que ele pediu, né? Não importa se você suou pouco ou se você suou muito. Exatamente, esse é o ponto. Então essa é a terceira grande perda. A quarta grande perda são os retrabalhos que existem no dia a dia do processo, né? Então as pessoas acham que é normal eu fazer aqui e passar para o Celso conferir. Não é normal, né, pessoal? Tem que fazer certo da primeira vez. Fazer certo, não precisa ninguém conferir o meu trabalho. Uma palavra interessante também para você verificar no seu dia a dia. Onde estou fazendo o retrabalho? É isso, porque quando a gente faz o custo de um produto, de um serviço, a gente parte do princípio que aquela pessoa vai fazer certo da primeira vez. E não é isso que acontece na prática. Na prática, o que acontece... eu fiz um pouquinho maior a peça, eu passo para você, você vai lá e corta aquele pedacinho a mais. Mas aquilo lá não está planejado. Eu tenho que fazer na medida certa e passar para você poder montar o produto, né? E de forma bem enxuta, a gente volta já já. Importação ou exportação? A Caribbean Express tem a solução.
A Caribbean Express atua desde 1992 com matriz em Rio Preto e oferece à sua empresa assessoria e consultoria completa em comércio exterior. Para que você saiba quais os passos para importar e exportar com segurança, contamos com profissionais competentes. Nacional. Em sua próxima importação ou exportação, consulte-nos. Caribbean Express 3302-8400. O espaço de trabalho ganhou uma nova dimensão. Open, comunicação e sinergia no ambiente de trabalho. Marelli, ambientes racionais. Sucos naturais Dona Elza. Frutas selecionadas. Nada de receita complicada. Tem fruta, fruta e mais fruta. O que se adiciona sem moderação é capricho. E fica muito bem protegido na caixinha. Dura mais, vai com você pra qualquer lugar. E é gostoso demais. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Geradores Rio Preto, há 12 anos no mercado de grupos geradores. Sediada em São José do Rio Preto, atende a todo o território nacional. Nossa linha de grupos geradores a diesel com capacidade de 40.250 kVA são montados com estrutura aberta ou cabinada e silenciada, o que permite exposição ao tempo e a fatores climáticos. Não fique no escuro. Conheça nossas soluções para energia alternativa, venda e locação. Geradores Rio Preto. Conte sempre com nossa energia. Para você que está chegando agora, eu estou com o Alexandre Ambar e nós estamos falando sobre o pensamento enxuto, o Lean Thinking, um método ou um procedimento trazido pela Toyota por tudo que ela sofreu na década ainda de 50. E ele me contava sobre as 8 grandes perdas dentro de todos os processos de produção. E nós falamos sobre... Vamos lá, vamos repetir para o pessoal. Métodos e processos inadequados. Métodos e processos inadequados. Eu vou repetir, gente. Movimentação. Movimentação. Transporte interno. Transporte interno. Tudo que você faz, leva para cá, traz para lá e põe aqui, põe ali. Exato. E defeitos, retrabalhos, né? Retrabalhos, que foi uma palavra que a gente falou para você, que é muito importante que você lembre-se dela no seu dia a dia. É isso aí. Vamos agora para os outros 4, desculpa, 1, 2, 3. Vamos agora para as 4 outras grandes perdas. A quinta grande perda, Celso, é a chamada superprodução. Porque dentro da visão Lean, dentro da visão enxuta, nós dimensionamos, nós calculamos os recursos de acordo com a demanda que a empresa quer atender. É necessário parar sempre para ver quais são os recursos que se tem. Exatamente. Então, o que acontece? O cálculo é feito em cima da demanda. E para isso existe, o resultado desse cálculo é o ritmo de trabalho. Não importa se no escritório, na produção ou na logística. Então, o ritmo de trabalho fala o que eu tenho que produzir a cada hora. E quando eu falo de superprodução, eu estou produzindo acima do que deveria ser produzido para atender a demanda. Então, se existe uma demanda de 10 peças por hora e eu faço 15, eu estou fazendo uma superprodução. É desnecessário. Está consumindo máquina, está consumindo hora homem. Exatamente. E outras coisas mais. Materiais, espaço e tudo, né, que vem junto com excesso de produção. Então, essa é a quinta grande perda. Eu produzi além do que é necessário para atender a demanda, né? E junto com ela vem a sexta grande perda, que são os excessos de estoque. Aí a gente fala de excesso de estoque tanto de matéria-prima, quanto em processo, quanto de produto acabado. Porque quando a gente fala de estoque, a gente está falando de dinheiro. Eu queria que você repetisse novamente quais são os reflexos do estoque, do grande estoque aí. Isso. O estoque, o excesso de estoque, o que é? Ele acaba ocupando espaço, dinheiro da empresa parado, capital de giro parado, né? E não agrega valor para o cliente. Já foi transformada aquela matéria-prima e o dinheiro não voltou. Exatamente. Então, quando a gente compra uma matéria-prima, a gente recebe o boleto junto para pagar, né?
Agora, se a gente só produz para estoque, a gente vai ter que comprar mais matéria-prima, vai vir mais boleto para pagar e a gente não teve o recurso de volta, né? Não vendeu. Tá parado, o produto acabado, exatamente, não vendeu. Então não tem nenhum benefício do estoque em processo e do estoque no produto acabado, né? E mesmo a matéria-prima, se ela estiver em grandes quantidades, é muito dinheiro parado. A gente não precisa sofrer, existe método para calcular a quantidade ideal de estoque para não ter muito dinheiro parado e também não faltar para o cliente final, né? Então existe todos os cálculos que podem ser feitos dos estoques de matéria-prima, em processo e produto acabado para não ser muito dinheiro parado, né? E isso tudo é analisado dentro desse formato de pensamento que literalmente podemos dizer o pensamento enxuto. Exato. É mais fácil até dizer do que Lean Thinking, Lean Thinking. Yeah. que a gente tem que dobrar um pouco a língua aqui, pôr a língua entre o dente e tal. Mas pensamento enxuto é uma coisa até mais fácil da gente dizer, porque ela entra imediatamente na cabeça das pessoas. Enxuga teu pensamento. É uma isso forma mesmo. até mais rápida. Continua, por favor. Vamos lá. Então, o estoque é muito comum a gente, quando nós vamos analisar uma empresa e ver a lucratividade dela está baixa, né? Eu ouço dos empresários, nossa, mas aqui está mostrando que eu tive lucro, mas cadê esse lucro? Está no estoque. Está parado lá em produto acabado, em material, matéria-prima, né? Então, isso consome muito lucro das empresas. E a empresa, por só olhar faturamento, às vezes não vê, né, essa lucratividade. O assunto nosso do começo. Exato. Que vê é o faturamento, mas não vê a lucratividade. Exatamente. Então, o estoque ele acaba sendo uma grande perda por isso. Ele consome o lucro das empresas, fica lá escondido em estoque o lucro, né? E eu não consigo pagar funcionário, pagar fornecedor com estoque. Não vem dinheiro. Exatamente. Então, essa é uma das grandes perdas. Outra grande perda, a gente vai falar da 7ª grande perda, são as esperas e filas. O que são esperas e filas? São pessoas paradas esperando o conserto de uma máquina que quebrou. São pessoas paradas esperando uma informação do que ela precisa produzir agora. São pessoas paradas esperando uma empilhadeira vir retirar o material ou trazer o material até ela. E o cliente entra nessa história. Isso vai aumentando o tempo de entrega para o cliente, né? Então ele é uma chave importante dentro desse processo todo. Então as pessoas na manufatura tradicional ou com a visão tradicional de empresa não enxergam isso no dia a dia. Entende que é normal. Ah, não, está esperando, já vai vir. Mas não é normal. Existem formas muito mais eficazes, eficientes de se fazer um trabalho sem gerar espera. E pelo desbalanceamento mesmo entre atividades, porque é difícil a gente enxergar ao longo de um processo de trabalho, seja ele administrativo ou produtivo, que as atividades são balanceadas. É difícil. Então, cabe a nós, engenheiros, administradores, estudarem o processo para fazer esse balanceamento, para não existir filas ao longo do processo. Porque não adianta eu processar 10 documentos por hora e te passar e você na sua atividade consegue fazer 2. Por hora vão sair 2 documentos só. Então esse é o balanceamento para não existir filas. Está muito aquém do que se precisa, por exemplo. Exatamente. E aí entra o ritmo. Mas qual que é a necessidade? 10 documentos ou 2 documentos por hora? De repente é 1 documento só por hora. Isso tudo sincronizado, né? Exatamente. Aí é onde fica uma pessoa só fazendo a atividade e aí fala, mas sobrou metade do quadro de funcionários. Exatamente. Porque as empresas não vão olhar a primeira grande perda, que é o método e processo que estão inadequados, né? Então, quando a gente começa a enxergar o detalhe do método de trabalho, do processo, é onde a gente consegue fazer realmente a empresa enxuta, né? E aí começa a sobrar recurso e a empresa ter mais lucro no final do mês. Então, essa é a 7ª grande perda, Celso. Vamos Esperas e para a 8ª. filas. E a 8ª é o que mudou toda a história da Toyota. Quando eles começaram a enxergar a perda dos talentos. Quando eles começaram a enxergar as pessoas como cabeça de obra e não mão de obra apenas. Então foi o que fez a Toyota se reerguer e depois de 30 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a Toyota já era mais produtiva que General Motors, GM, né, Chrysler e Ford. Está aí uma grande chance de você olhar para os seus colaboradores e mudar... Desculpa, 1, 2, 3. De novo para a câmera, tá? Está aí uma grande chance para você olhar para os seus colaboradores e mudar o seu formato de pensamento.
Não pensar neles como mão de obra, mas como cabeça de obra, responsáveis por um processo, responsáveis pelo procedimento, responsáveis inclusive pela sua lucratividade. Exatamente. É muito importante enxergar dessa forma. Porque eu vejo empresários, é gostoso, né? É muito bom quando você vê o empresário comprando máquinas de primeiro mundo, de milhões de euros, né? Mas é importante ele saber que quem vai operar aquela máquina é uma pessoa, é um ser humano, né? E é onde a Toyota se reergueu quando ela começou a dar oportunidade das pessoas apresentarem sugestões de melhorias. Mas não é a retenção de talentos, é ouvir os talentos. Isso, é uma administração participativa. É ouvir as pessoas, né, a opinião das pessoas naquilo que elas entendem que poderia ser melhor para o trabalho dela. Mas não só para o trabalho dela, aquilo que vai trazer benefícios para a empresa também. Momento Corporativo tem hoje a presença de Alexandre Ambar, da Projeto Mais, uma forma de engenharia, mas não é apenas uma engenharia voltada para o cimento, para a construção, não. É a construção de um novo formato de pensamento, o Lean Thinking. A gente volta já. Olá, nós somos a Passaredo, a companhia aérea brasileira que melhor liga o interior a um mundo de oportunidades. Você já se perguntou por que o interior e o mundo lá fora não poderiam estar mais próximos? A gente se perguntou e fez disso uma missão, ligar os dois, criando entre eles uma passagem, um passeio, um passaporte. Acreditamos que o interior é um mundo e nos orgulhamos de ampliar os horizontes dele para você a cada decolagem. Ah, esse barulho é inconfundível. O sabor a gente reconhece na ponta da língua. A sua fórmula secreta foi desenvolvida por especialistas nos Estados Unidos. Está na mesa de milhões de famílias e em milhares de pontos de venda. É uma das marcas mais lembradas nas pesquisas especializadas. Você sabe de quem estou falando, né? Tome você também uma atitude diferente e surpreenda-se. Beba Roller. Alô, sou Ricardo. É João aqui da construção. O pessoal da loja de material elétrico mandou uns brindes aqui pro senhor. Tem uma caixa de comprimido para estômago, comprimido para dor de cabeça, tem até uma caixa de calmante. Pois é, o senhor não comprou na Forte Luz, né? E ó, vai faltar calmante. Na hora de comprar materiais elétricos, procure a Forte Luz. Maior estoque da região com a garantia especializada em produtos das mais importantes marcas. Forte Luz, uma força completa para a sua obra. Momento Corporativo de hoje está com Alexandre Ambar e eu falei no último bloco sobre o Lean Thinking, que traduzido literalmente é pensamento enxuto, uma maneira mais prática, mais inteligente de você rever todos os processos, todos os procedimentos ligados à produção, ligados à administração e, obviamente, ligados à lucratividade da sua empresa. Não se preocupe apenas com faturamento, preocupe-se com lucratividade. Alexandre, nós falamos ainda do último, que seria rever os talentos. E a década de 50 foi caracterizada por uma série de retomadas de crescimento. O mundo estava querendo se reerguer. Você acha que hoje a situação é a mesma? Que as empresas podem, dentro desse contexto, pensar em rever a sua capacidade de crescimento? Sem dúvida, Celso. É importante, quando existe uma crise, né, eu vejo muitas empresas crescendo na crise. Por quê? Quando eles tinham todos os recursos à disposição, ficava relativamente fácil trabalhar e ter lucro, né, porque o mercado é comprador, mas quando vem a crise, a gente tem que procurar outras alternativas. E é onde na Toyota nasceu na década de 50, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nasceu o conceito de Kaizen, que é melhoria contínua. Então as empresas precisam sempre, independente do momento ser de crise ou não,
É importante as empresas estarem pensando em melhoria contínua, avaliando seus processos, avaliando seus métodos de trabalho, porque é isso que faz toda a diferença. Precisa rever. Precisa rever. Isso, se deixar a cargo de uma pessoa, de uma equipe, fica muito pesado também. Tem que ser criada uma cultura, que isso é o que aconteceu na Toyota, ao longo de 70 anos eles têm essa cultura. O que não é fácil. O que não é fácil, exige disciplina e muita determinação e vontade de querer fazer, né? E isso a gente sabe que o oriental ele é muito disciplinado, né? Nós brasileiros já somos um pouco mais relapsos. Os ocidentais inventaram um outro termo, a resiliência. Resiliência, exato. É uma palavra mais interessante, mais adequada para todo esse processo, porque a mudança realmente ela é muito conflitante. É o que eu justamente te pergunto. Como trazer para uma empresa cheia de vícios um novo formato de pensamento tão bem elaborado? Olha, Celso, isso só vai funcionar se partir da alta administração, do empresário, do dono da empresa, dos diretores, entenderem que é realmente uma nova forma... responsável por tudo. Exatamente. Se eles não comprarem a ideia, não vai ser as outras linhas do organograma que vão comprar essa ideia. Dificilmente vai funcionar. Então é uma mudança que o termo que o pessoal usa é top-down, é de cima para baixo, né, a mudança. Tem que mudar a visão do empresário, do dono, do acionista majoritário, da diretoria, para vir de cima para baixo. Exatamente, os stakeholders, né, para ocorrer essa mudança. Porque o pessoal da base, eles se espelham na alta administração. Então, se, vamos dizer, o topo da pirâmide não enxerga dessa forma, por que eu aqui no meu trabalho, no meu dia a dia, vou mudar a forma? Então, tem que ser uma abertura da alta administração, uma visão da alta administração para funcionar. Porque quando a gente coloca em prática isso, é um dos diferenciais do nosso trabalho, a gente coloca em prática, não vende só um relatório, o pessoal da base, eles adoram isso, por quê? Porque facilita o trabalho deles. Não é uma coisa que piora o trabalho. Melhora o processo. Exatamente. O processo fica mais simples, mais produtivo, porque o processo ele só é produtivo se ele for simples. Você falava agora há pouco, no início do programa, sobre os segmentos onde o Lean Thinking está se adaptando de uma maneira cada vez melhor. E falou também na área de saúde. Como é que faz isso? Sim. Se a gente for pensar em hospitais, se a gente for pensar em grandes clínicas, né? Aqui em Rio Preto mesmo nós temos dezenas ou centenas de hospitais e grandes clínicas. Funciona como uma fábrica. A gente fala de hospitais aí com mais de 1000 funcionários, com área de lavanderia, com equipamentos que necessitam de manutenção. Tem a troca de pacientes, que poderia ser comparado a um setup dentro de uma fábrica, ou troca de tipos de exames no mesmo equipamento. Então a analogia é a mesma, porque a gente enxerga recursos produtivos, e a gente fala de mão de obra, de máquina, de matéria-prima e método de trabalho para se fazer um produto ou um serviço. Então a gente enxerga em hospitais, em clínicas, operadoras de saúde, né, empresas do segmento aí de saúde, esses recursos, que ali existem dezenas, centenas ou milhares de pessoas trabalhando. Elas trabalham através de um método, usando um equipamento e usando recursos materiais. E uma das grandes perdas é a redução das filas. Exatamente. Que é uma coisa que a gente tem na área de saúde e que não é simplesmente a fila do paciente, mas é a espera, é o governo, é a verba que não vem. Isso tudo também entra no processo do Lean Thinking? Sim, entra porque é um processo que vai envolver o fluxo de caixa da empresa. E a gente está falando de lucro. Lucro, a gente precisa ter todos os fechamentos dos serviços para poder ter o reembolso, né, de operadoras, do governo e todo o serviço prestado. Então, se a gente não consegue ter uma organização para diminuir as glosas, né, as perdas, que é o termo usado na área da saúde, é a glosa, né? Então, se não existe um planejamento, uma organização, uma eficiência para ter esse controle, ter o processo bem definido, as glosas são cada vez maiores. E também a mão de obra que é usada para fazer esse trabalho. Se não estiver bem definido o método, o processo, a gente vai precisar muito mais mão de obra, muito mais estoques. Aí vem o retrabalho. Exatamente. Aí vem de novo o retrabalho. O Momento Corporativo de hoje teve a presença de Alexandre Ambar,
que trouxe para a gente um pouco do pensamento enxuto, o Lean Thinking, um processo novo, uma forma nova de rever todas as coisas ligadas tanto à empresa, quanto à administração, quanto à produção. Nós esperamos que você tenha esse refinamento, uma capacidade de absorver o pensamento enxuto de uma maneira melhor e utilizar isso no seu dia a dia, quem sabe na sua vida. O Momento Corporativo de hoje fica por aqui. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado.